Seja bem-vindo ao Turma de Redação, meu nome é Paulo França e hoje eu estou aqui para apresentar uma oportunidade top para você, meu aluno. Concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Fica aí que na sequência da nossa conversa, a professora Júlia Andrade já vem com dicas importantíssimas para você arrebentar na prova de discursivas. E se você gostar das dicas, entra no nosso site www.turmaderedação.com.br e aproveite os descontos, as promoções de férias que vão até o dia 10 de fevereiro. Tem dúvidas sobre os nossos produtos? Manda um WhatsApp para Malu, 329-8886-7661. A fera já está chegando. Fica aí que a aula já vai começar. Olá, gente. Professora Júlia Andrade. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou gravando aqui direto do Escritório de Correções do Turma de Redação. Eu vou falar sobre a prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na verdade, esse material eu vou falar sobre a prova do ACE, que é o auditor, tá certo? Mas também eu vou falar um pouquinho sobre o técnico também, o cargo para nível médio. Pessoal, antes disso, algumas dicas são importantes, né? Como é que foram as últimas provas do CESP no que diz respeito aí provas da área de controle, a área dos tribunais de contas? Então vamos falar um pouquinho não só dos tribunais de contas, mas vamos falar também de alguns concursos afins, concursos que têm conhecimentos específicos, como é que a banca andou trabalhando as suas discursivas para que vocês tenham uma noção bem clara, né, de qual é a postura do que vocês podem esperar aí dos examinadores uma prova discursiva. A primeira questão que você tem que saber é que você não vai enfrentar nenhum tema difícil. Quando a gente pensa nos temas do TCDF do seu último concurso, principalmente na prova, na peça técnica, não que ela fosse difícil, a questão não foi essa, mas exigiu um pouco de atenção para tudo que você estava lendo, aquele estudo de caso um pouquinho maior. De uns anos para cá, né, de uns 2, 3 anos para cá, o CESP tem investido em temas bem simples, para falar a verdade. Porém, né, o que é facilidade para um lado, passa a dificuldade para outro lado, porque a banca vem também trazendo aí para você enunciados um pouco mais capciosos, situações de tensão, que vão exigir de você alguma atenção mesmo em relação ao que você está lendo e principalmente em relação ao texto que você vai entregar. Então vamos lá. Por que a gente tem dito que são temas relativamente fáceis? Ora, se você fizer um levantamento dos temas que foram aplicados em discursivas de 2018, eles tinham a seguinte característica. Primeiro, eram temas atuais. Por exemplo, você pegasse o concurso, vou pegar um concurso que não tem nada a ver, mas só para citar como exemplo, o concurso da ABIN. O concurso da ABIN caiu um documento que era muito recente, que todo mundo certamente estava estudando, que era ENINT, tá certo? Que era uma estratégia, né, de inteligência. É um documento curtinho, nada demais, mas que todo mundo estava estudando, quem fez aquele concurso, porque cismou que aquilo ia cair na prova e de fato veio, tá? Então, quer dizer, a banca costuma pegar assuntos que estão na crista da onda. Outra questão também que é alvo da banca, as funções, prerrogativas do cargo, ou suas funções constitucionais, suas competências. Se você pegar, por exemplo, o último concurso que o CESP fez, TCE de Minas, vocês vão notar claramente o quê? A banca fazendo uma pergunta muito simples. Ela pergunta quais são as funções constitucionais que são privativas do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, perguntou ali o básico do básico para quem estuda para a área, né, para uma corte de contas. O concurso era TCE de Minas, mas perguntaram a prerrogativa do TCU, tanto que a gente comentou aqui no curso, né, no turma de redação, a gente alertou, estudem prerrogativa diária, estudem funções, estudem competências. Por quê? Porque a banca tem ido no básico. Ela vai lá no básico, e mesmo que ela pegue um assunto que esteja na crista da onda, ela vai pedir conceitos básicos. Mas, se ela tem trabalhado com aquilo que é considerado fácil, por que as pessoas são reprovadas? O CESP vem apostando cada vez mais, gente, na redação do texto em si. Então vocês vão encontrar temas, como eu disse para vocês, que têm essas características, alguns temas que sejam transversais, é comum você ter um assunto, vamos supor, você está numa prova que vai trabalhar controle e a banca
naturalmente ir lá no direito constitucional, porque é válido, não é? Até para poder trabalhar a questão constitucional em torno daquilo, e de repente ela vai lá em AFO, também num dos itens, dos itens temáticos. Então esse tipo de trabalho tem sido comum, mas eu digo para você, o conteúdo é alcançável, tá bom? Mas por que as pessoas estão se atrapalhando? Algumas situações têm aparecido, não é? Que situações são essas? Primeiro, existem duas posturas do CESP na hora de apresentar as questões. Existem demandas que são muito amplas. Como assim? Eu cito um caso aqui, vou mostrar para vocês, eu até trouxe. Apresentei aqui na aula. Por exemplo, essa prova do TCE de Minas, ela trouxe duas questões. Uma questão que era sob controle, que era para todo mundo, voltada para todos os candidatos, de todas as especialidades, e uma segunda questão que era específica da área. Por exemplo, o cara que fez administração, então ele ia pegar uma questão da área de administração, contador, questão da área de contabilidade. E a questão número 1, a banca muito espertamente pediu, ela trouxe apenas 2 itens, mas estes 2 itens, eles traziam uma maldade. O primeiro pedia para se descrever as competências constitucionais privativas do TCU. E o segundo para você discorrer sobre finalidades e objetivos da fiscalização financeira orçamentária, da União e de suas entidades. Preste atenção. Todo mundo que olhou para isso aqui, naturalmente sabia falar sobre isso. E é exatamente essa sensação que vocês terão na prova do CESP. Vocês vão saber dissertar sobre o assunto. Mas acontece o seguinte, em muitos casos, a maioria dos alunos nem faz rascunho, nem olha para a fila de rascunho direito, porque o tema é facilmente alcançável, ele vai direto para o caderno definitivo, para a folha definitiva. Gente, a gente notou algumas falhas bem interessantes. Por exemplo, alguns candidatos que trabalharam, vejam bem, que trabalharam com, vamos dizer assim, com essas competências do TCU de forma realmente aprofundada, porque eram 13 competências, certo? 13 competências. E o edital pedia exatamente essas competências. Então, quem foi trabalhar de forma aprofundada acabou se atrapalhando no tópico 2. Por quê? Porque descreveu muitas competências na hora de passar limpo. Não conseguiu fazer com que encaixassem as duas respostas por falta de espaço. E aí o tópico 2 ficou sacrificado. Tem sido uma jogada que o CESP tem feito. Isso não é teoria da conspiração, não. Isso existe mesmo, eles fazem isso direto. Tá certo? Isso é uma velha prática. O aluno ele tem que perceber uma maldade por parte da banca. Quando você, principalmente você que estudou muito, tá? Você perceber que a banca está te exigindo uma tarefa que é muito ampla, que não vai caber naquele espaço de linhas que você tem para redigir, você precisa ficar esperto. Ou seja, em vez de aprofundar assuntos, ficar detalhando o assunto, cara, tu vai praticamente enumerar. Você vai praticamente enumerar item a item, porque quem fez isso foi quem se safou nesse concurso. Olha que interessante. O aluno que aprofundou, ele encontrou um problema muito sério porque ele não conseguiu falar muito bem sobre esse segundo item. Ele ficou muito pressionado. Primeiro, para dar conta disso daí dentro do tempo. O segundo aspecto é a falta de espaço, às vezes. E ainda tem o terceiro aspecto, que mesmo tendo espaço, você fica tão cansado de ficar detalhando 13 competências e detalhar aquilo tudo, que ao chegar ao item 2, você costuma ficar um pouco disperso, já está um pouco cansado. Isso aconteceu com muita gente. Foi o item, a gente trabalhou na fase recursal, então foi o item para que mais a gente trabalhou a montagem de recursos. Por quê? Porque exatamente todo mundo falha aqui. Vocês vão ver, por exemplo, então, quando você sentir, essa é a dica importante que eu quero te dar, quando você sentir que a banca está te trazendo muitos detalhes, você está sentindo que aquilo não vai caber, de boa, faça uma redação bem objetiva, não aprofunde nada, você vai praticamente cumprir o arroz com feijão. E ficar atento a todos os itens dos tópicos. Então a gente pode ver alunos que foram beneficiados, vocês vão ver que tem até um aluno,
ele tira, esse aqui do exemplo, ele tira total no item 1, porque simplesmente ele vai direto aqui ao assunto, ele vai enumerando essas funções do TCU, né, que eu estou no vídeo mais rapidinho, mas você pode pausar para ver. Ele vai enumerando essas funções, essas competências, né, de forma a trabalhar de forma bastante direta, sem ficar detalhando muita coisa, sem ficar exemplificando absolutamente nada. Então vejam que fazendo isso, ele já vai gastar aí, gente, ó, 34 linhas para cumprir os 13 itens, tá bom? Ele vai gastar aí 34 linhas. Quando chega entre as linhas 35 e 55, quer dizer, ele tinha 60 linhas, ou seja, ele tinha mais espaço, mas ele não usou esse espaço todo. Por que sobrou espaço para ele? Porque ele não ficou detalhando o item 1, foi por isso. Então sobrou espaço para trabalhar o 2. Mas mesmo indo trabalhar o 2, até trabalhando, fazendo vamos dizer assim, o trabalho com competência, né, no item 2.1, quando chega no item 2.2, ele não percebe uma jogada que a banca faz. Por exemplo, a banca pede para se dissertar sobre finalidades e objetivos da fiscalização financeira orçamentária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiria dissertar sobre isso para mim com base em que norma? Pense. Não tem. Você tem um artigo na Constituição que vai falar sobre essa fiscalização. Você tem a 4.320 que vai falar sobre essa fiscalização, mas não trazendo suas finalidades e seus objetivos. Você tem a LRF que vai falar sobre esse tipo de trabalho, mas também não trazendo suas finalidades e objetivos, trabalhando mais a parte de gestão. Então, quer dizer, não existe esse assunto. Mas por que a banca pediu? Por uma questão muito simples. A banca exige redação. Então, por exemplo, suponhamos, você vai à Constituição. O que você vai encontrar na Constituição sobre fiscalização financeira e orçamentária da União e de suas entidades, né? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar princípios, certo? Que precisam ser cumpridos por essa, né, na observação dessa fiscalização. Você vai encontrar a abrangência dessa fiscalização, sobre que áreas ela ocorre. O que você vai encontrar é isso. Mas como é que o aluno vai fazer redação, Júnior? Ele tem que, de alguma forma, gente, fazer um encaixe do conteúdo que ele sabe sobre essa fiscalização dentro de uma gaveta chamada finalidades e de outra gaveta, né, dentro do plano aqui metafórico que eu estou falando, chamado objetivos. Vamos supor que ele diga que a finalidade tem referência à abrangência, né, ao atingimento, ou pelo menos ao fim de uma fiscalização dentro da administração pública, que seria o quê? O respeito aos preceitos democráticos, ao atendimento ao cidadão, à promoção do controle social, qualquer coisa nesse sentido. Mas você chamou de finalidade na letra. Aí sim, valeu a pena, tá bom? Vamos supor que os objetivos você associou à observância, a princípios de economicidade, legalidade, por aí vai. Você cumpriu, porque você encaixou os objetivos ali. O problema das pessoas é que elas se esquecem de recuperar os tópicos. E na hora que vão escrever, estão tão atrelados ao que estudaram que não conseguem fazer um ajuste. Ou seja, é como se você pegasse determinada parte da lei e encaixasse as finalidades. É como se você pegasse determinada parte da lei e encaixasse com coerência nos objetivos. Então, é isso que a banca traz como desafio. Ela traz situações que o aluno fala, poxa, mas eu não estudei dessa forma. Então, ele vai colocar da forma como ele estudou. Não. Ele tem que pegar a forma como ele estudou e adaptar aquilo que a banca quer. Encaixar ali dentro daquilo que a banca quer. As situações foram muitas em 2018. Nessa mesma prova do TCE, né, do TCE de Minas, a gente teve outras situações. Por exemplo, eu me lembro que na prova do administrador, a banca muito espertamente trouxe um assunto chamado sistema suricato. E eu lembro que a minha caixa de e-mails na segunda-feira pós-prova, apareceu ali umas 3, 4 pessoas perguntando: Júnior, a banca pode cobrar uma coisa que não está no edital? Como é que faz? Periquito papagaio. Bom, eu já sei. Sabendo que é CESP, eu sei que a banca está cobrando algo que está no edital. Mas a banca, muito espertamente, joga um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o edital, mas ela não está cobrando aquele assunto. Aquele assunto é pano de fundo. Pano de fundo para cobrar alguma coisa muito óbvia. E foi o que aconteceu nessa prova do pessoal da administração, na questão número 2. Eles trouxeram um sistema que é usado em alguma corte de contas, chamado sistema suricato, ou em algum órgão gestor, não lembro agora de cabeça,
que é um sistema que facilita tudo. Ele facilita o acompanhamento, por exemplo, dos gastos do governo, do gestor, facilita, ali traz mecanismos de transparência, traz mecanismos, ou seja, vamos supor, de integração, aquilo passa por vários órgãos públicos, desde o órgão de execução, ao órgão fiscal, ao órgão de controle, etc. E ali, na verdade, a banca só usou aquilo para perguntar sobre a nova gestão pública. Se o sistema, de que forma o novo sistema suricato se encaixa dentro dos padrões da nova gestão pública. Hoje é só lembrar dos princípios dessa nova gestão. E a banca vai pedindo coisas que são muito óbvias, na verdade, para o pessoal do administrativo. Mas a falta de tato com situações daquela que vocês só vão conhecer no dia do concurso público é que faz com que o aluno, mesmo um aluno bom, erre o concurso, erre a questão. Esse é o problema. São as situações que o CESP vai trazendo. Então, você precisa estar atento a essas demandas transversais, a encasquetar na sua cabeça, peraí, o assunto é fácil, eu tenho só que me acalmar e prestar atenção ao que a banca está perguntando. Eu tenho que prestar atenção se eu tenho condições de fazer um texto um pouco mais aprofundado ou se eu tenho que fazer um texto mais objetivo. Então, essas questões são reflexões importantes que são decisivas num concurso público como este, tá certo? Então, hoje o que a banca tem dado valor, gente, é um texto bem estruturado. Ela joga o conflito para ver se você se atrapalha. Por quê? Todo mundo que estuda para o CESP, não é? Deixa eu ver se eu acho que isso eu deixei aqui. Sabe muito bem, isso não é segredo, é um clássico do concurso público. Todo mundo que estuda para esse tipo de concurso precisa se preocupar com algumas leis que são muito importantes. Eu digo leis, seria o quê? Vamos dizer, modos de execução, não é? Que são importantes para a banca. Primeiro é a legibilidade, a condição de ler o seu texto. Redações que vão exigir uma demanda muito ampla, o aluno começa a escrever com uma pressa muito grande, ele vai perder nota em apresentação? Vai, porque ele vai atrapalhar a paragrafação dele, a letra vai diminuindo ao final. Então, se ele não se preparou para aquele momento, ele pode perder nota, sim, porque ele vai se atrapalhar. Então, cuidado com a legibilidade. A precisão é a grande vilã, todo mundo erra isso, a gente fala 500 vezes, 500 professores dizem isso, né? Você precisa ter uma relação com os tópicos de forma precisa. A resgatar esses tópicos é tratar tão somente deles, ou seja, trabalhar de forma objetiva. Às vezes a banca cobra um tipo de accountability e o aluno está lá falando de outro, que não foi solicitado. Né? Hoje mesmo, analisando um conjunto de provas da área policial, a questão era para tratar num dos itens sobre corrupção passiva. O aluno vai falar de corrupção ativa, Deus já sabe por quê. Então tem que ser bem objetivo. Cuidado com a ordem, né? A organização das coisas. A ordem não é só responder um tópico abaixo do outro, mas é ter um senso de organização na parte interior do parágrafo. Porque hoje a banca faz o seguinte, vamos supor que ela trouxe para você um tema, um tópico com valor de 4 pontos. Ela divide esses 4 pontos por 3 partes, ou seja, dá 1,33, né? E para analisar a redação, se tem problemas de coesão ou não, ela divide isso aqui em 2 partes. Então vamos supor que mesmo acertando o conteúdo, mas você tiver um problema de má redação, um isolamento de um período que vai ficar sem coesão em relação a outro, então você ainda perde isso aqui. É um cálculo bem matemático da banca, ela sempre faz isso. Então você precisa entender essas questões todas, precisa mais do que entender, precisa colocar em prática. O único momento que você tem para fazer isso, ou é num curso completo de discursivas, ou é durante um treino, naturalmente com um professor que tenha muita experiência em relação ao que você vai enfrentar, porque bem ou mal o conteúdo, você já está preparando o seu conteúdo para a prova objetiva, agora você precisa não errar a mão na hora de colocar este conteúdo na prova discursiva. Então essa é a questão. Hoje pesa bastante a coerência, que são essas relações de combinação, não é? Vamos supor que a banca vai te pedir determinada competência associada a determinada ação. Então, tem lá 13 competências do Tribunal de Contas da União. E, de repente, ela não quer essas 13. Ela quer determinadas competências que são próprias do TCU para atuação em determinado campo. Então, ali você tem que fazer o filtro. Né? A coerência não é só isso, mas eu estou te dando um exemplo, tá certo? Do que é a coerência, ok? Então, o que você vai notar, por exemplo,
os alunos às vezes respondem coisas com correção, mas uma correção de uma boa redação que não se encontra no padrão, vamos dizer assim, nos parâmetros que a banca quer ver na sua discursiva. Perceba que ainda nesta redação o aluno ainda perde ponto, gente. Olha que interessante. No item 1, que é o item de apresentação, que vai trabalhar com a letra, qualidade da letra, respeito às margens, não é? Sua indicação de parágrafo e estrutura textual. Olha só, tá vendo esse espaço aqui para ingressar no parágrafo aqui na linha 1? Pois bem, esse candidato não soltou um espaço que a gente considera bom, não é um espaço razoável. Deveria ter vindo pelo menos a ter constituição aqui, tá? Antes de começar o seu texto. Então, quer dizer, se você não cuidar das margens, não cuidar da paragrafação e da qualidade da sua letra, você vai perder ponto, tá? Júnior, que letra eu uso? Qualquer uma, desde que a sua letra seja legível, tá bom? Eu dou título ao texto? Não. Se eu errar uma palavra, um risco e siga com a palavra correta em seguida. Professora, eu andei observando em algumas redes sociais que no CESP agora as coisas mudaram um pouco. A gente é obrigado a fazer introdução e conclusão. Alto lá, nem sempre. Em 2018, o CESP colocou uma série de tipologias de enunciados em jogo. De um concurso para outro mudava a forma como você tinha que desenvolver sua discursiva. Isso de um concurso para outro. Muita gente achou que isso era uma novidade. Isso não era uma novidade. Era porque nos anos anteriores, quando o CESP fazia isso, o CESP fazia assim, sei lá, tipo 20, 30 concursos no ano. Então o aluno não tinha percepção desse jogo todo, porque aquilo ficava camuflado. Ano passado, você teve o quê? Uma quantidade mais razoável de concursos, uma quantidade mais racional de concursos públicos, de modo que as coisas ficam mais visíveis. Então, as diferenças de enunciado começam a aparecer de um concurso para outro. Isso é muito natural. Então, não era nenhuma novidade. Outra, não é todo concurso que vai te exigir uma introdução e uma conclusão. Isso depende do enunciado. Por exemplo, na prova da Polícia Federal, para o agente não se pediu introdução nem conclusão a respeito de nada, era de ir direto aos tópicos, tá certo? Desenvolver texto. Mas na prova do escrivão, pediu uma introdução ou uma conclusão, não interessa que parte você vai colocar, porque a prova do escrivão pediu uma opinião sobre uma questão técnica, antes mesmo de entrar nos tópicos. Então aquele enunciado com aquela opinião poderia ser dado até o final do texto como forma de conclusão, poderia, mas foi claramente pedido acima. Então, eu estou mostrando para vocês que isso depende muito do que você vai enfrentar. Então, com essa variedade, gente, de proposições, a gente precisa treinar, tá certo? Bom, na verdade, só para a gente poder puxar um pouquinho, como que a gente vai, né, no Turma de Redação, trabalhar essas questões, tá? É o seguinte, aqui no Turma, vou pular um pouquinho falando sobre o último concurso, eu vou falar aqui, para a gente poder saber. No Turma, a nossa ideia vai ser exatamente trazer para você aqui a tabela, trabalhar com você na aula 1 os aspectos macroestruturais de formação das questões do CESP, mostrando a você a variedade de enunciados que o CESP traz e qual é a conduta que você deve ter, certo? A gente vai mostrar vários exemplos, eu gosto de trabalhar com exemplo para o aluno notar a instrução, os vídeos são assim um pouquinho extensos, tá, gente? Naturalmente, porque a gente precisa detalhar, são várias situações, senão você erra mesmo. Então a gente vai trazer esses elementos. Nós também vamos, né, trabalhar alguns aspectos, alguns exemplos ligados aí às peças para o pessoal que vai fazer o concurso para auditor. Naturalmente o pessoal vai fazer o concurso para técnico, nós vamos trabalhar aí as dissertações, porque a gente vai lembrar que no último concurso de vocês, dos técnicos, houve dissertação, então são 5 dissertações. Aqui são 5 questões, divididas entre 2 questões e 3 peças, né? 3 peças de natureza técnica, 3 relatórios, ok? A gente vai trabalhar, gente, uma sistemática que é o seguinte: os relatórios nós vamos fazer conforme o manual de redação oficial do TCDF. Por quê? Porque no último concurso a banca exigiu isto. É claro que nós teremos exemplo aqui no curso de desenvolvimento sem ser pelo manual, porque daí que a banca muda, né? Muda de ideia, a gente tem que estar preparado para isso.
As questões vão seguir, a gente vai seguir o modelo do TCE de Minas. Por quê? Porque o TCE de Minas foi o último concurso que o CESP fez e representa toda a gama de concursos mais recentes nessa área. Então a gente acha que, na verdade, desta vez a banca vai cobrar de vocês 2 questões, certo? E não uma peça técnica e uma questão. A gente acredita que não, tá? Mas vamos aguardar, eu tô gravando essa aula antes de edital, tá certo? Então a gente vai, por enquanto, treinar desta forma. Se durante o prazo de vigência do curso houver mudança, a gente vai fazer adaptação do curso para atender a mudança. A partir dali, vamos supor, a gente está na aula 4, deu aula 5, houve uma mudança, a partir da aula 5 a gente modifica e adapta para tornar o curso mais didático, mais obediente ao edital. O nosso curso ele tem vigência até dia 31 de março, porém, se o edital for lançado nesse período, a gente aumenta a vigência até o dia da prova, tá certo? Como a gente está acostumado a ter aí os nossos alunos, a ver os nossos alunos com as melhores notas em concurso, e como o nosso curso ele é só feito para isso, né? O turma de redação que trabalha só com redação praticamente, o que a gente faz? A gente deixa, gente, como bônus a parte de língua portuguesa todinha. Porque a gente traz um mapa do que realmente quer na prova e mais de 10 provas comentadas. Na verdade, vão dar mais de 10 porque a gente vai inserindo as provas de 2019. Então, vão entrar novas provas para vocês aí de concursos que já estão agendados para acontecerem em 2019. A gente tem pelo menos uns 3, 4 concursos aí antes de vocês. Então, quer dizer, vão aparecendo provas e a gente... Por que a gente faz isso? Porque se a gente der um empurrãozinho na prova de português, a gente quer que a próxima prova seja lida. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem autoridade para falar, né, da nossa competência. O Turma de Redação é um curso que está aí há pouco mais de um ano na praça, o curso Turma de Redação. Mas os professores, eu, Júnior Andrade, né, e a equipe de professores e corretores que nos acompanham, nós temos uma enorme experiência com o concurso. Eu, pelo menos, devo ser uma das professoras mais antigas nessa área, né, mais experientes. Eu trabalho aí com esse assunto, basicamente, né, há muitos anos. Então, só de redação aí são quase uns 15 anos trabalhando com essa parte. Né? Só de redação para tribunais de contas são pontualmente 10 anos trabalhando com isso daí. Né? Eu lembro que quando fui mexer com a parte de controle, havia um concurso do TCU acontecendo na época, ou pelo menos a gente estava dando um preparatório para isso. Então, aí já chama a atenção de vocês. E graças exatamente a essa experiência, que a gente não só consegue colocar os alunos com as melhores notas, que é o que a gente sempre tem, vocês vão ver que no curso a gente trabalha com muitos exemplos, traz muito exemplo para o curso, né? Mas a gente também tem sido muito exitoso aí no acerto de temas. Aqui coloquei para vocês alguns concursos em que isso aconteceu de uma forma muito visível. Se vocês entrarem na minha rede social particularmente, não na rede do Turma, mas na minha rede social lá no YouTube, não é? Debaixo de vídeos como vídeos para o Ministério Público, vídeos para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, alunos comentando, assim, em massa. Poxa, acertou o tema de novo, acertou o tema novamente, tá certo? Então, assim, não é tão difícil acertar tema do CESP, essa que é a verdade, tá certo? Porque por conta de um determinado estilo de preferências, de assuntos, de condutas que a banca já vem praticando há algum tempo e ela reitera. Então, o nosso trabalho fica facilitado no CESP por conta disso. Bom, quem quiser estudar conosco, sabe que vai encontrar no turma deredacão.com.br, né? Não tem tio nem cedilha na nomenclatura do site. Lembrando que a gente está até o final, gente, até o dia 12 de fevereiro, com uma promoção de verão, em que o curso está saindo com 30% de desconto. Acho que é isso, só conferir aqui para não falar besteira com vocês, tá bom? Esse aqui é o Turma de Redação, tá? É o curso. Aqui nós temos o TC-DF-SE, o TC-DF técnico. O curso está saindo com desconto, como eu disse, vocês podem parcelar em 3 vezes, ou parcelar em até 12 vezes em si de juros, né? Em si de juros, mas é alguma coisa tranquila. Mas tem até 3 vezes aqui, um nível médio também. Se for fazer os dois, já é aluno do curso, ainda tem mais um desconto em cima, tá certo? Não tem problema, a gente está sempre fidelizando nossos alunos, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, né, pode nos procurar. Aqui vou mostrar para vocês o canalzinho, vai estar na descrição desse vídeo, também tem abaixo, né, da descrição do vídeo você vai encontrar
aqui os nossos canais, mas você pode, aqui na abertura do site, mandar um WhatsApp para Malu para falar, ou mandar um e-mail, tá certo? Para atendimento@turmaderedação.com.br para falar conosco, tá bom? Então aí, aproveite a nossa promoção de férias do Turma, que vai ser válida até o dia 10/2, essa que é a verdade, para você comprar o curso com tranquilidade. Naturalmente, se o edital sair durante esse processo, a gente vai reestruturar. Suponhamos que o seu curso terminou, o edital saiu depois, não tem problema, a gente convida os alunos a uma atualização. Naturalmente não é para redigir novamente, tá, gente? Porque as redações têm custos, vai ter treino no curso, né? O treino é um outro evento para você praticar se você já teve teoria, mas a gente atualiza para o nosso aluno a teoria, para que ele possa entender com algum tipo de modificação que houve aí no concurso dele, tá bom? Então, gente, grande abraço para vocês, né? E até o TCDF com vocês como servidores públicos.